o que você vê que vai ser de alto impacto para 2024 aí que nós precisamos de pensar? Quais os tópicos nós precisamos tratar aqui antes de desenvolver os tópicos? O que vai ser o desafio, assim, o mais impactante, o que mais pode mudar a chave para 2024, para cima ou para baixo, na sua opinião? Olha, a gente tem essa questão do clima que eu já citei aí, né? Eu acho que ela é muito importante porque ela impacta diretamente na produção de grãos. Milho para ser milho desidratado depois ou para entrar na dieta de concentrado ou milho da silagem. Então, o que a gente está vivendo de clima, de faltas de chuva, chuva muito espaçada, então isso eu acho que isso é um grande problema, assim, a gente não consegue dimensionar isso ainda, né, qual é o impacto disso, mas que isso certamente vai ser um desafio a mais para o ano de 24, o que nós estamos vivendo hoje aí do ponto de vista de produção de safra, e a gente não sabe qual vai ser o impacto na safrinha também, tá? Então esse estamos, assim, um olhar de atenção para isso. A outra questão a gente precisa entender como é que nós vamos ficar com nossos irmãos aí em relação a continuar exportando para nós, né? Como serão os nossos níveis de importação, tá? Falando disso, pelo que eu tenho conversado com os amigos que trabalham, que estão na ativa ainda, né, dentro do setor lácteo, dizem que existe uma tendência de reduzir um pouco as importações, em função, inclusive, até do que deve vir aí daquele artigo, daquela lei que o governo colocou, né, editou, a respeito de algumas complicações para as indústrias que importam leite, na perda de PIS e COFINS, desse benefício. Então, tem algo nesse sentido, tem gente que acredita que isso vai impactar um pouco no momento das importações, reduzindo esses volumes de importações. Então, nós temos clima, temos essa questão das importações, e essas importações, a gente tem que lembrar que, por força de lei, isso não vai ser a solução nunca, a gente tem que lembrar que nós precisamos ser competitivos, enquanto eles estiverem produzindo leite lá mais barato do que o nosso, eles sempre vão ter a oportunidade de vender para nós, porque enquanto eles têm um mercado consumidor muito pequeno, nós aqui somos 208 milhões de brasileiros, então nós temos mercado consumidor, e se der um pouquinho de poder aquisitivo para esse mercado consumidor, então aí já muda toda a dinâmica das coisas, né? Se a gente tem um mercado consumidor demandando, por exemplo, a gente pode ter um aumento de preço ao produtor, esse aumento de preço ao produtor estimula a produção interna, então outro registro é aberto, né? Outra chave é destravada nessa história. Então, essa questão de demanda também que pode ser alterada, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses aí. A expectativa é que com juros baixando, né, Selic baixando, melhore o crédito, com isso melhora o consumo. Então, essas coisas todas podem acontecer. Eu acho que dos itens assim, de grande peso, eu citei os maiores aqui. Pode até ter alguma coisa que ficou fora aí, mas os maiores eu acho que eu citei aqui, Ronaldo. Perfeito. Vamos aprofundar em cada um desses itens. Eu vou começar pelo mais simples dele, que é custo do produtor. E você trouxe aí essa questão do clima impactando na produção de silagem e na produção de grãos. O que você tem visto, né, de mercado, então, é a possibilidade da gente ter esse aumento de custo para produzir silagem ou a limitação da produção da silagem e do grão, isso aí gerando a expectativa de aumento desse custo e, consequente, isso aí impactando na redução da oferta do leite, convertendo isso em um aumento do preço? Seria essa a direção? Se a gente tem essa situação, né, de você tem uma silagem de pior qualidade, em volumes produzidos menores e de pior qualidade, você vai precisar de mais concentrado para complementar essa silagem, e partindo do pressuposto que esse concentrado veio de um grão que foi produzido num menor volume, que impactou em preço, que subiu o valor da saca, então você tem lá no final das contas um volumoso mais concentrado um pouco mais caro do que está atualmente. Isso obrigatoriamente vai pressionar preço de leite, porque se o custo do produtor sobe, aquela história, se a indústria não recompor um pouco disso de margem para o produtor, vai cair a produção e aí, por falta de oferta, aí o preço vai aumentar de qualquer forma, né?
porque o que manda no mercado é aquela lei milenar, oferta e demanda. Faltou oferta, preço sobe. Aumentou a demanda, preço sobe. Aumentou a oferta, preço cai. Diminuiu a demanda, preço cai. Isso ninguém muda. Isso é lei milenar de mercado, né? Oferta e demanda. Então, se a gente trabalhar se a gente observar o lado da oferta, se ela for reduzida de alguma forma, seja por um alimento mais caro, por exemplo, isso automaticamente vai impulsionar preço. Né? Isso é natural do mercado, isso. E aquela história, quando você impulsiona preço, aí você pensa assim, mas o consumidor vai ter dinheiro para pagar isso? Né? Até onde vai esse poder de absorção do consumidor em relação ao custo do produtor que chega na gôndola do consumidor? Esse é um outro grande ponto de interrogação, que a gente acredita que o poder de consumo deve melhorar em função da queda de juros. Então, por isso que a gente acredita nesse cenário um pouco mais positivo para o produtor nesse sentido. Perfeito. Então, acho que sim, sobre os custos, né? A gente... Então, assim, a primeira variável, custo produtor, é uma variável que vira um vetor aí pressionando tende a pressionar o preço de leite para cima. Eu tenho um complemento que eu acho que também é o ponto de partida. Na minha visão, acho que nós estamos no fundo do poço em relação a preço aí, né? Eu até nem queria falar de fundo de poço, sabe? Mas concordo com você. A gente chegou, já tem 3 quinzenas, basicamente, que leite spot é praticamente estabilidade. Sobe 1 centavinho, 2 centavinhos, coisa mínima. Então, assim, pelo preço spot ter mantido estável praticamente nas 3 últimas quinzenas, isso sinaliza claramente que a gente já chegou no fundo do poço. Porque se não tivesse chegado, o preço spot ainda estaria caindo. Se já tem 3 quinzenas estável, próximo da estabilidade, é sinal que, bom, chegou num preço em que equalizou as coisas, dá para tocar a vida, né? A indústria consegue processar esse leite e vender, garantindo a margem dela, dentro de uma perspectiva de que o consumidor consegue pagar. Sim, e eu acho assim, nesse sentido também, né, essa estabilidade do spot, essa dificuldade vivenciada pelo produtor, que já estava difícil com o preço das commodities tendo caído, e com o preço da commodity agora subindo, né, eu acho que tudo isso aí são fatores que me fazem acreditar que para o início do ano a gente comece a ter uma reação aí no preço do leite, né? A gente, nesse sentido, Ronaldo, a gente tem que tomar cuidado para não cometer os erros dos anos anteriores, sabe? A indústria láctea, ela normalmente trabalha com uma expectativa de que o mercado vai melhorar e com isso já precifica o produtor apostando que lá na ponta vai melhorar, sabe? E, assim, isso quase todo ano a indústria cometeu esse erro. Aí aumenta o preço de leite em janeiro, fevereiro, quando vê em março, às vezes, já fala de estabilidade ou até de queda de preço. Então, assim, como diria um amigo meu, né? Muita cautela e caldo de galinha nessa hora, sabe? Vamos devagarzinho, se a gente assim, começar o janeiro tranquilo, com o pé no acelerador ali, mas sem pisar muito e acelerando à medida que o mercado vai respondendo, é um crescimento de preço que depois ele tem sustentação. Se começar muito na especulação, aí o risco é grande, sabe? Eu já vivi muitos momentos de mercado especulado e não dá para trabalhar. E é um mercado que, infelizmente, vence, às vezes, em alguns sinais, dependendo do que sinal que é dado, ele vem se descontrolando na especulação, seja para cima, seja para baixo. Né? Um mercado que acaba, o pessoal usando o termo volátil, né? Que esse mercado aí é altamente sensível a esses sinais especulativos. E aí, assim, né? Aqui a gente reforça, né? Que nós não podemos fazer promessa para ninguém pagar nada, que são simples análises de tendências, né? Qual que é o efeito de determinada variável no resultado preço de leite, no resultado custo ao produtor, né?